Pronto, a partir de agora está sendo gravado. Já começa aqui, o pessoal vê depois de novo, porque fica no YouTube, no canal do FOL. Inclusive, se vocês precisarem sair, a aula continua, mesmo que eu esteja sozinho aqui, para que fique gravado e vocês possam assistir depois. Vocês, no caso, todos os alunos do FOL. Ai, ai. Tudo bonzinho com vocês? Tudo certinho? Deixa eu abrir aqui as paradas. Tá isso, preto. Não, é aqui. Share. Pronto. Vocês estão conseguindo ver aí a tela? Sim, professor. Valeu. Ok. A aula de hoje é o começo de termofísica. A gente em química tá vendo, começou termoquímica ontem. Agora a gente vai começar termofísica. A gente já viu energia. Vimos que a energia ela se manifesta de várias formas. Aí a gente dá vários nomes. Energia cinética, energia elétrica, energia térmica. E a energia térmica ela tem a ver com temperatura. Ela faz as coisas esquentarem e a ausência dela faz as coisas esfriarem. A primeira coisa que a gente vê é que eu não quero perder muito tempo com coisa que eu acredito que vocês já viram na escola e que é fácil. Então, a gente vai ver as medidas térmicas, a variação térmica das coisas, porque a gente precisa dar nome para que as coisas sejam mensuráveis. Por exemplo, se eu tenho uma parada aqui que está quente e outra parada que está mais quente ainda, o que isso me diz? Exatamente, nada. Eu preciso de números aqui. Eu preciso dizer que essa parada aqui que está quente, ela está com 47 graus Celsius. E essa outra parada aqui que está mais quente, ela está com 90 graus Celsius. Agora você já tem uma certa noção de quão quente estão essas paradas aqui. Porque eu coloquei números, eu coloquei uma forma de medir, uma forma de ter uma noção desse valor de temperatura. E aí a escala que a gente mais usa é a escala Celsius, né? Em que o cara ele pegou o ponto de fusão da água e o ponto de ebulição da água. E ele disse que o ponto de fusão da água era 0 graus Celsius e o ponto de ebulição da água era 100 graus Celsius. A partir daí, com essa escala, você pode aferir todas as outras temperaturas, se você quiser. Vocês já viram interpolação em matemática? Alô? Caí, foi? Que, professor? Vocês já viram em matemática interpolação, o assunto interpolação? Acho que não, não lembro. Tudo bem, vai dar para fazer. Vamos acochambrar aqui. É o seguinte, uma pessoa que esteja com um pouco de febre, ela tem uma temperatura que não é nem a temperatura do gelo, né, do ponto de fusão da água, nem a temperatura do vapor da água, que é o ponto de ebulição da água. Ela está em algum lugar aqui próximo. E aí, quando você pega esse negócio aqui, você quebra em 100 pedacinhos, porque você está dizendo que daqui para cá são de 0 a 100, né? Quebra em 100 pedacinhos. Você tem como comparar
onde é que está a temperatura dessa pessoa. E essa pessoa que está com um pouco de febre, a temperatura dela está, tipo, sei lá, por aqui, assim, é uns 38 graus. Se você pegar, sei lá, um pedaço de ferro que passou a noite no ar-condicionado, ele está por aqui, assim, que seria uns 12 graus Celsius, sei lá, alguma coisa assim. E ele consegue sair aferindo essas medidas aqui todas, inclusive para cima do 100 e para baixo do zero. Qual é o inconveniente dessa escala? Alguém pode me dizer alguma coisa ruim dessa escala aqui? Que o zero não é o absoluto, entre aspas. Boa. Esse é um dos inconvenientes dela. O zero aqui, ele não é o zero absoluto. Eu tenho várias medidas abaixo de zero. Esse é um inconveniente forte, inclusive, que deu origem à escala Kelvin. Né? A escala Kelvin, vou até botar de outra cor. Antes, deixa eu continuar aqui. A galera foi percebendo isso aqui, eu já vi com vocês em sala de aula, né? Já vi com vocês na parte, essa parte do Kelvin. A gente estava vendo gases, já vi com vocês de onde surgiu. Mas só relembrando, a galera foi vendo que existe uma temperatura mínima, que quando você chega em menos 273, eu botei do lado de cá, que burrice. Quando você chega em menos 273 graus Celsius, esse é o zero absoluto. Não dá para ficar mais baixo do que menos 273. Aí o Kelvin, que eu vou colocar aqui de... Foi lá, fez a escala dele, dizendo que aqui era o zero Kelvin. E aí ele foi fazendo as escalas com a mesma variação da escala Celsius, de forma que a variação sendo igual, né? Mais ou menos aqui era o 100 Kelvin. O 0 graus Celsius é o 273 Kelvin e o 100 graus Celsius é o 373 Kelvin. Porque agora eu estou falando de quê? Eu estou falando de variação. Essa variação em graus Celsius, deixa eu apagar esses dois números aqui. Essa variação em graus Celsius daqui para cá é uma variação de 100. E essa variação em Kelvin daqui para cá também é uma variação de 100. Ou seja, ele não mexeu na escala, ele não mexeu na dimensão da coisa. Ele só trouxe o zero para cá. E aí toda a escala se adaptou. Dá para entender aqui que a escala Kelvin e a escala Celsius são bem semelhantes, só muda onde está o zero. Na escala Celsius, o zero está no ponto de fusão da água, enquanto que na escala Kelvin, o zero está na temperatura inicial absoluta. Dá para entender aqui, não? Deu. E aí, óbvio, ele continua medindo as temperaturas para cima e tal. Como é que eu faço, então, para passar uma temperatura de Celsius para Kelvin? Muito simples. Eu somo 273. A temperatura X em Kelvin, eu fiz um F, velho. Até aqui, assim, que é melhor. A temperatura X em Kelvin é igual a essa temperatura X em graus Celsius mais 273. Aqui, 0 Celsius, 273 Kelvin. 100 Celsius, 373 Kelvin. Essa aqui é somente a forma de transformar de Celsius para Kelvin. Filé? Tranquilo aqui? Zero bronca? Consegui então, hein? Vamos lá. Só que aí essa escala Kelvin, ela chegou um pouco depois, chegou um pouco atrasada. Ela serve muito mais, inclusive, para cálculos científicos, uma vez que você não vai ter a temperatura zero nunca.
Você pode usar a temperatura como multiplicação sem que você precise usar a variação dela. Você pode usar a temperatura bruta com a escala Kelvin. Você nunca vai multiplicar por zero, porque nunca vai chegar no zero Kelvin. A gente viu isso na outra aula, na aula anterior. Ai, ai. Oh, soninho bom. Antes da escala Kelvin chegar, teve a escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit, aí sim, você muda de fato a escala. Porque tanto a escala Celsius quanto a escala Kelvin, as variações são as mesmas. Já na escala Fahrenheit, não. A escala Fahrenheit ó, é muito mais juntinho um do outro aqui. Tem bem mais, tá bem mais apertada aqui a escala Fahrenheit. Isso aí é um saco de fazer, demora, sabe? Bora, Chibata. Pronto. No caso da escala Fahrenheit, vamos lá. Quais foram os critérios das escalas Celsius e Kelvin? A escala Celsius, o cara decidiu colocar o zero como sendo o ponto de fusão da água. É uma referência. A escala Kelvin, o zero, ele decidiu colocar como zero absoluto. É outra referência. Já na escala Fahrenheit, o zero da escala Fahrenheit, tá tipo aqui assim. Tá aqui. E agora? Você conseguiu entender? Meu Deus. Então é isso mesmo. O zero da escala Fahrenheit tá tipo aqui assim. Zero Fahrenheit. Ele decidiu colocar o zero quando ele pegou uma mistura de água líquida, gelo, amônia e sal. Misturou tudo. E aí ele, a temperatura que ficou, ele disse, isso aqui é meu zero. Só porque ele quis mesmo. Ok. Bom, tá bom, paciência. E aí, nesse quesito, nessa referência maluca dele lá, o zero Celsius bate no 32 Fahrenheit. E o 100 Celsius bate no 212 Fahrenheit. Ou seja, a variação dele aqui agora não é mais de 100, como eram as duas anteriores. Aqui você tem 180 graus de variação no mesmo intervalo em que antes você tinha 100. É quase o dobro, é 80% a mais. A escala Fahrenheit ela é muito mais apertada, entende? Quando você vai de 0 a 100 aqui, você está andando 100 graus na escala. Aqui você está indo de 32 para 212, que é 180 graus. Compreende? Qual é o conveniente da escala Fahrenheit em relação à escala Celsius? Simples. Se você mora em países muito frios, a escala Fahrenheit ela te dá mais liberdade, vamos dizer assim, para que você tenha temperaturas ainda positivas. Porque aqui, ó, se você mora, sei lá, no Canadá, você vai estar lidando com, dependendo do norte do Canadá lá, você vai estar lidando com temperaturas que são tipo menos 17 graus Celsius, menos 15, menos 11. Isso em Fahrenheit ainda é positivo. Tá entendendo? As temperaturas em Fahrenheit, elas são mais convenientes para países frios. É por isso que a maioria dos países que usam Fahrenheit, eles têm frios intensos, tipo Estados Unidos, tipo Inglaterra, acho que Inglaterra usa Fahrenheit também, acho que Canadá usa Fahrenheit, não tenho certeza. Não deu para entender de onde vem essa escala, porque se ela fosse completamente inútil, ninguém mais usava. Ela ainda tem sua utilidade. Dá para entender isso aí? Não. Alô, cadê vocês? Professor, tem três países que usam o Fahrenheit. Você sabe quais são? Eu não sei não. Eu sei É que os Estados Unidos, Inglaterra, não, ok. Myanmar e Libéria.
Que porra do país é isso, velho? Rapaz, eu achava que Hã? até usava Fahrenheit, velho. Não, usar não. Usar Celsius mesmo. Alright. Bom para eles. Vamos lá. Como é que a gente vai fazer um pouco de interpolação aqui agora, tá? Porque, tipo, tem, obviamente, que tem as formulinhas, mas eu acho muito mais seguro, eu acho não, isso é um consenso, é muito mais seguro você entender de onde vem, porque a fórmula você esquece. E isso aí é neurofisiologia, tá? Você pode pensar assim, ah, mas a minha memória é muito boa. Ok, mas quando você está sob uma situação de estresse, o teu cérebro, ele inunda o sangue com determinados hormônios, beleza? Só o fato de você ter muito cortisol no sangue e inundando seu cérebro também, por você estar numa situação estressante, isso já atrapalha os neuroreceptores das sinapses lá para a sua memória. Então, você pode ter isso estocado no seu HD e não conseguir acessar só porque você está numa situação de estresse. Então, é mais seguro que você não só decore as formuletas, mas que você saiba de onde vem. Por exemplo, se eu pegar aqui a temperatura, vou botar aqui 40 graus Celsius. A quanto isso equivale em Kelvin e a quanto isso equivale em Fahrenheit? Como é que eu faço isso? Aqui é mais fácil, né? De Celsius para Kelvin é mais fácil. Por quê? Porque a escala é a mesma, né? A variação é de 100 para 100. Então, ó, daqui para cá eu subi 40, daqui para cá eu vou subir 40 também. Ó. Vou fazer aqui o desenhozinho. Daqui para cá eu subi 40. Então, daqui para cá eu vou subir 40 também. 273 mais 40 vai dar 313. Beleza? Todo mundo conseguiu compreender essa parte aqui do 40 a mais? Sim. Eu posso dizer que daqui para cá eu subi 40? Não. Não. Porque a variação não é mais de 100 e 100 como era aqui. Agora é 180. Aí, óbvio que tem mais de uma forma de eu fazer isso, né? Isso aqui não é 80% a mais do que isso aqui, então eu posso dizer que eu subi 80% a mais de 40. Né? Em vez de subir 40, eu subi 180% de 40. É uma forma. Outra forma é eu fazer a interpolação, que é basicamente a mesma coisa, só que matematicamente descrito de outra forma. Como assim? Muito simples. É uma regra de 3, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. 0, 100, 40. E aqui eu vou fazer, no caso do Fahrenheit agora, eu vou fazer 32, 212, x. Como é a interpolação? A interpolação é o seguinte: essa distância está para essa distância, assim como essa menorzinha aqui está para essa maiorzona aqui. Vamos dar números? Vamos. Tudo isso é interpolação, tá? Que distância é essa pequena aqui? 40. Distância é essa grande aqui? 100. Que distância é essa pequena aqui? Sabe que distância é essa? Que distância é essa? É... X menos 32. É ou não é? Acho que é. É. De 32 É. a X. Se X for 60, essa distância é 28. Porque é a diferença de 32 para X. E essa outra distância aqui é 180. Aí você faz a regra de 3. 40 está para 100, assim como x menos 32 está para 180. Aí agora é só fazer a regrinha de 3 e você descobre x. X é justamente a temperatura que você está querendo. Difícil ou fácil? Fácil. Fácil demais. Aí isso aqui culmina na formulazinha que diz que graus Celsius sobre 5, a variação, né? De graus Celsius sobre 5 é igual a variação de Fahrenheit sobre 9. Fahrenheit menos 32.
Aí, por isso que eu digo, essa formulinha aqui acho que não é uma boa decorar, não. Mas deu para entender essa parte das escalas. Como eu disse, eu não quero perder tanto tempo nisso aqui, não, porque isso aqui, muito provavelmente, todos vocês já viram na escola. Isso aqui você tem acesso muito fácil no próprio YouTube. Tipo, tá fazendo um exercício, não lembra? Você dá um Google rápido e você tem acesso a tudo isso aqui que está no quadro. Não tem muito o que se entender aqui, não, além disso aqui que eu mostrei. Mais do que isso, é somente prática. Filé? Posso seguir adiante? Pode? Obrigado. Beleza. Agora a gente já vai para a parte de calor. Vamos interagir. O que você entende por calor? Porque calor a gente usa coloquialmente, né? Nossa, aqui tá calor e tal. Beleza. O que é que você entende por calor? Se professor, eu não entendi a pergunta, não. O que é que você Calor entende por calor? Oi? A temperatura de uma coisa? Temperatura é a temperatura, né? Você tem uma coisa com temperatura muito alta, calor presente. Deixa eu dar um exemplo. Vocês provavelmente já viram aquele experimento em que você tem 3 baldes, né? Você tem um balde com água gelada, vou botar aqui temperatura 1 grau Celsius. Aí você tem um balde com água morna, vamos botar, sei lá, 30 graus Celsius. E você tem um terceiro balde com água quente. Vamos botar aqui, sei lá, 50 graus Celsius. Quando você coloca suas duas mãos no balde de água morna, você vai sentir a temperatura do balde de boa, aconchegante. Aí você vai e coloca suas mãos, cada uma, em um dos outros baldes. Uma no balde frio e outra no balde quente. Aí a mão que está no balde frio vai sentir um friozinho. E a mão que está no balde quente vai sentir esquentar. Aí depois você tira e coloca de volta no balde de temperatura morna. O que é que você acha que acontece? Ninguém para falar nada? É, é Não ia energia, perguntar, não. energia térmica em trânsito, justo, tá certo. Mas, ó, caramba, peraí, deixa eu fechar aqui, pá. Essa mão, deixa eu repetir aqui para vocês. Você bota as duas mãos nesse balde. As duas mãos estão de boa. Depois você coloca uma mão em cada balde. Uma mão vai no balde frio, outra mão vai no balde quente. E depois você vai e coloca de volta as duas mãos no mesmo balde. Qual é a sensação aqui agora? A mão que estava no balde frio e vem para esse balde, você acha que ela vai sentir o quê? Um choque térmico? Não deixa de ser. Mas ela vai sentir quente. Ela estava num lugar frio e veio para cá para 30 graus. Já a outra que estava aqui no balde quente, quando ela vem para o balde de 30 graus, o que é que ela vai sentir? Nada. Mais Ela vai quente? sentir frio. Faça esse experimento aí na sua casa, pega 3 copos d'água, não precisa ser a mão toda não, bota só o dedo. 3 copos d'água, um com gelo, um natural e um que você esquentou um pouquinho no micro-ondas. Bota os dedos aqui, ó, um aqui, e depois bota na mesma água.
você vai ver que um dos seus dedos vai sentir quente e outro dos seus dedos vai sentir frio. Por quê? Isso aqui não tem a ver com temperatura, isso tem a ver com calor. A temperatura é a mesma. A temperatura é 30 graus Celsius. A diferença é que, como o Pedro falou aí, calor é energia térmica em trânsito. Calor é o tipo de... Presta atenção que eu vou dizer agora, que parece complicado, mas é simples. Calor é a energia térmica que transita naturalmente. Ela transita não forçadamente do meio mais quente para o meio mais frio. Nesse caso aqui, ó, quando eu trago o meu dedo da água gelada para de 30 graus, quem é que está mais quente? Meu dedo ou a água? Vou perguntar de novo. Eu estava com o meu dedo mergulhado aqui na água de 1 grau. Quando eu trago o meu dedo para a água de 30 graus, quem é que está mais quente? A água ou o meu dedo? Nossa, Meu dedo. participem mais. Não, eu coloquei quente aqui porque é a sensação que ele vai sentir. Mas se ele estava mergulhado na água fria, o meu dedo acabou esfriando. Quando eu trago ele de volta para a água morna, a água está mais quente que meu dedo. Então, ó, o calor vai transitar da água para o meu dedo. A água meio que vai esquentar o meu dedo. Por isso que ele sente quente. A sensação que o meu dedo tem é uma sensação de quentura. Ele sente que a água está quente, porque de fato a água está mais quente do que ele. E aí é por isso que a gente tem essa sensação. O calor está saindo da água para o meu dedo. Aí a gente sente quente. Em compensação, esse outro dedo que estava aqui na água de 50 graus, ele esquentou, não esquentou? Quando eu boto ele de volta na água morna, o meu dedo está mais quente que a água. Então o calor sai do meu dedo para a água. Se o dedo está perdendo calor, aí a sensação que ele tem é de frio. Quente e frio, calor ou frieza, não depende da temperatura, depende do trânsito de energia. Se eu estou recebendo calor, eu sinto quente. Se eu estou perdendo calor, eu sinto frio. Beleza? Deu para entender? Alô? Professor? Oi, tô aqui. Conseguiu entender? Uhum. Cortou, caiu, o que foi que aconteceu aí? Deu tudo certo. Tudo filé? Posso seguir adiante aqui? Novo, novo. Eu tô sentindo que tá um delay triste aqui, não é possível. Enfim, beleza. Então todo mundo conseguiu entender o que é calor, né? O calor, ele é energia térmica que transita naturalmente, transita não forçadamente do meio de maior temperatura para o meio de menor temperatura. Tranquilo? Então aquela parada assim de tipo, fecha a porta para o frio não entrar. Não é que o de fora está entrando na sua porta, é que o calor de dentro está saindo da sua porta. Fala, Pedro. Você consegue sentir calor. Sentir, o calor, ele é energia térmica transitando. Se a energia térmica está transitando de um meio mais quente para você, você sente a sensação de quentura. Isso que a gente diz, sentir calor, é isso. É quando você está mais frio do que o meio. Se você está mais frio do que o meio, o calor está entrando em você. Aí você tem aquela sensação de quentura. Às vezes acontece o contrário. O meio está mais frio do que você. Aí você sente frio. Quer ver um negócio muito comum? Você está com febre. Quando você está com febre, a galera pensa, pô, febre aumenta a temperatura, então eu vou sentir calor. Vai não. Quando você está com febre, você sente frio. Pode prestar atenção, sua temperatura aumenta. Então você está mais quente do que o meio.
Se você é mais quente do que o meio, o calor vai sair de você para o meio. Você está perdendo calor. Aí você sente frio. Sentir calor é somente sentir sensação térmica. Se você está numa temperatura ambiente agradável, que você não está sentindo nem quente nem frio, aí você não está sentindo calor. Mas quando você sente quente ou quando você sente frio, você está sentindo o calor, que é a energia térmica se movendo. Seja em você, e aí você sente a sensação de quentura, ou seja, saindo de você, e aí você sente a sensação de frieza. Deu para entender? Ok, professor. Show, vamos embora. Agora a gente vai falar um pouco de dilatação térmica. Dilatação térmica é muito simples. Tem vários exemplos disso. Mas como eu fiz engenharia, eu vou falar do meu exemplo, que é da engenharia. Quando a gente vai construir tipo uma laje, uma casa, qualquer coisa do tipo, tem um negócio que chama junta de dilatação. Que é isso? Você tem. Vamos botar um trilho de trem mesmo. Trilho de trem, teoricamente, é uma linha reta que vai no caminho do trem. Isso aqui é uma barra que é um trilho do trem do começo ao fim. Mas na prática, você vê que ela tem umas quebradas assim. Ela tem um furinho aqui, uma quebrada aqui. E essa quebrada no trilho do trem é justamente uma junta de dilatação. Menino, eu desenho muito bem. Lindo. Pronto. Ele tem esses pedacinhos aqui. E esses pedacinhos, eles têm uma distância calculada. E essa distância é justamente para a dilatação térmica. Vê só, eu dou energia térmica a uma parada qualquer, o que acontece a nível molecular? A nível molecular? Uhum. Pode repetir a pergunta, professor? Quando eu dou energia térmica a um material qualquer, o que acontece com ele a nível molecular? Acontece com as Ele, moléculas ele começa a se afastar, né? boa, ele se afasta porque começa a vibrar, né? As moléculas, os átomos, as moléculas, tudo, eles não estão parados. Eles estão sempre vibrando um pouquinho, né não? Uhum. Quando eu dou energia térmica, essa vibração, ela aumenta um pouco. Aí você compreende que não tem espaço para vibrarem. Quando não tem espaço para vibrarem, elas se afastam um pouquinho. Aí fica assim, ó. Agora tem espaço para vibrar o tanto que ela quer. Esse afastamento, ele é a nível molecular, porém, ele se reflete na estrutura toda, de forma que quando isso aqui esquenta, ele dilata um pouquinho para lá e para lá. Ele aumenta de tamanho. Não sei se você já percebeu, mas se tiver poste perto da sua casa, você vai ver que o fio de noite, ele ou de manhã cedinho antes de clarear, ele está assim, de tarde, de meio-dia, ele está assim. Claro que não é tão grosseiro assim a diferença, mas você percebe que ele arreia um pouco mais. Ele dilata com o calor. O coeficiente de dilatação é bem pequeno. É na grandeza de 10 a menos 5 a 10 a menos 6 normalmente. Mas, dependendo do material, principalmente materiais metálicos,
Ele é grande o suficiente para você perceber e grande o suficiente para você ter que tomar cuidado, como no caso do trem, você deixar esse espaço. Porque quando é meio-dia, essas barras elas aumentam tanto que esse espaço fecha. Ela toca uma na outra. E se você não deixar esse espaço, a barra fica toda troncha assim. Porque ela cresceu de tamanho, mas não tinha para onde crescer, aí ela entorta. Você não quer que ela entorte, né? Não é legal para o seu trem. Deu para entender de onde vem essa dilatação? Falou. Entendi a pergunta não, professor. Deu para entender de onde vem a dilatação? Eu estou dizendo a vocês que ela Sim, deu. isso é ele dilatando. Agora a pergunta é: você conseguiu entender de onde vem, por que acontece essa dilatação? Acho que sim, né? Das moléculas estarem se Isso, só isso aqui. dilatando devido ao calor que elas estão se mexendo a temperatura alta, né? Uhum. Você esquenta, elas vibram mais. Se elas vibram mais, elas precisam se afastar um pouco para vibrarem confortavelmente, vamos dizer assim. Se todas as moléculas se afastam uma da outra, o material aumenta de tamanho. Chegou? Fechou? Posso seguir? Pode? O que é que você acha que influencia no aumento do tamanho? Vamos lá, vou botar de outra cor aqui, vou botar de azul. Esse tamanho aqui, a gente vai chamar de L, que é length em inglês, que é distância em inglês. O delta L é a variação desse tamanho. Você acha que esse delta L ele vai variar com o quê? O que é que eu posso fazer para que o delta L seja pequeno ou grande? Professor, Estou aqui. aumentar a energia. Bom, a energia, no caso, seria aqui a temperatura, né? Então, se eu variar a temperatura muito, o delta L varia muito. Se eu variar a temperatura pouco, o delta L varia pouco. Então, aqui, ó, a temperatura, no caso a energia, ela influencia sim no delta L. Tem mais duas outras coisas, além da temperatura. Vamos lá. O tamanho. Se eu tenho uma barra que é desse tamanho aqui e outra barra que é desse tamanho, e eu vario 10 graus Celsius, boto mais 10 graus Celsius, tanto na pequena quanto na grande. Qual das duas você acha que vai dilatar mais? Alô? Responde aí, galera. Professor, Hum. qual foi a pergunta mesmo? Se eu tenho uma barra grande e tenho uma barra pequena, e eu aumento a temperatura em 10 graus Celsius, tanto na pequena quanto na grande, qual das duas você acha que vai aumentar mais, vai dilatar mais? Acho que a grande. Justo. A dilatação ela é proporcional ao tamanho da barra. Então, essa daqui, ó, ela vai aumentar um pouquinho. Enquanto que essa daqui vai aumentar um pocão. Então, ó, o tamanho da própria barra influencia no quanto que ela vai dilatar. Então, eu vou botar aqui, ó.
L0, que é o tamanho inicial. E ainda tem mais uma coisa que influencia na dilatação ser grande ou pequena. E essa última coisa é o material da barra. Se isso aqui é uma barra de metal e aqui eu tenho outra barra do mesmo tamanho, só que de madeira, você acha que elas vão dilatar igual? Não? Não. Não. A barra de metal muito provavelmente vai dilatar mais. Cada metálica ter essa fluidez de elétrons e tudo mais. O material da barra, o material de qualquer coisa, não precisa ser uma barra, pode ser uma placa, pode ser uma linha, pode ser um fio, pode ser um cubo, tudo dilata, né? Tudo, todo material, tudo que é material dilata conforme a temperatura dilata no sentido de mudar de tamanho, né? Às vezes para mais, às vezes para menos, conforme a temperatura muda. Só que tem material cuja dilatação é quase imperceptível. Tem outros materiais que dilata que você consegue ver até a olho nu, dependendo do tamanho. O material, e aí esse material a gente vai caracterizar como sendo uma constante, aqui eu vou colocar alfa. E essa é a formuleta. A variação do comprimento vai depender do comprimento inicial, do material que ele é feito, que é que isso aqui vai ser o coeficiente de dilatação, e da quantidade de temperatura que você está variando. Nesse caso, a gente pode calcular aqui, ó. Se eu disser que, sei lá, essa barra aqui, ela tem 10 metros de comprimento. E eu vou te dizer que o alfa é igual a 1,6 vezes 10 a menos 5. Qual é o tamanho da barra depois que eu aumento 10 graus Celsius? Como é que a gente faz isso? Tenta fazer aí. Vocês estão fazendo ou quer que eu faça logo? Deixa nós fazendo, professor. Mete bronca. Professor, eu vou beber água e já volto. Meta bronca lá. Boa água. Voltei. Então faz aí a questão. Não é nenhuma questão, é só uma fixação mesmo aí, da aplicação direta da fórmula.
Pode fazer, professor. Estava mutado aqui. Então vamos embora. Tem mistério não. 10 metros, vamos lá, delta L. Não sei quanto é. Eu preciso saber para saber o comprimento final dessa barra aqui. O delta L é isso aqui, ó. E isso aqui é o L0. Então, o L, vamos chamar de LF, que é o comprimento final, vai ser o comprimento inicial mais a variação. Alguma bronca aqui, alguma dúvida? Não, né? L0, 10 metros. Alfa vai ser, eu disse 1,6 vezes 10 a menos 5. A unidade de medida do alfa é graus Celsius a menos 1. Ou seja, por grau Celsius, tá? Não interfere, não. Continua na multiplicação. 10 elevado a menos 5. E o delta T, 10 graus Celsius. É para facilitar, galera. Só por questão de... Nossa, eu tô com um refluxo, filha da mãe, velho. Só para facilitar a questão de cálculo mesmo, em vez de eu usar metros, eu vou usar milímetros. E aí, 10 metros vão ser 10 mil milímetros. Beleza? Isso aqui vai ser o meu ΔL. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu posso, menos 5, cortar com 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Cortei 10 a menos 5 com 5 zeros. Beleza? Só que isso aqui não é 10 a menos 5, né? É 1,6 vezes 10 a menos 5. Vezes 10 a menos 5. Beleza, isso aqui vai dar 1,6 milímetros. O meu ΔL é 1,6 milímetros. Então, aqui eu vou ter o meu L final, vai ser 10 metros mais 1,6 milímetros. Que beleza, hein? Fica meio, fácil, meio complicadinho de escrever, mas a gente pode escrever exatamente assim. 10 metros e 1,6 milímetros. Essa é a forma mais confortável de escrever. Mas você pode botar tudo em metros, vai dar 10,00016 metros. Ou você pode escrever tudo em milímetros, que vai dar 10.001,6 milímetros. Acho pai, acho melhor escrever assim mesmo, quebrar em metros e milímetros. Mas todo mundo conseguiu compreender isso aqui? Alguma bronca? Não. Show. Então vou apagar aqui e vou seguir, tá? Vamos lá. Mãe. Isso aqui foi porque a gente viu coeficiente de dilatação linear. Mas a gente tem 3 tipos. A gente tem o linear, tá aqui, ó, um fio, por exemplo. Então a gente vai usar o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. A gente pode ter uma placa, uma área estabelecida, né? Sei lá, um negócio tipo isso aqui. Isso tem uma área, são 2 dimensões. A gente não usa mais o alfa. Por quê? Porque esse cara, ó, ele vai dilatar em todos os sentidos. Ele vai ter uma dilatação para cá, mas ele vai ter também uma dilatação para cima, para baixo aqui, ó, e para cá. Todas as dimensões dele dilatam um pouco. Você compreende que isso aqui vai tudo dilatar? Então ele vai dilatar superficialmente. É uma dilatação em área. Então a gente vai usar o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial. E tem também a possibilidade da gente ter um sólido. Por exemplo, sei lá, uma esfera. Tô maravilhado. Eu desenho muito mal. Desgrilo, velho. Não ligo. Uma esfera. E aí a gente vai usar o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrico.
Porque a esfera, ela vai dilatar em todas as três dimensões, né? Ela vai dilatar para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para frente, para trás. Enquanto que aqui ela vai dilatar em duas dimensões e aqui ela vai dilatar em uma dimensão só, que seria, no caso, para um lado e para o outro. Beleza? Aí, qual é a correlação matemática aqui? Aqui, a formuleta, ela ficaria assim, ó. Delta L, que é length, que é comprimento em inglês, é igual a L0 vezes alfa vezes delta T. Aqui seria delta A, porque eu estou falando de área, vai ser igual a A0 vezes beta vezes delta T. Mas nenhum mistério, basicamente a mesma coisa. E aqui seria delta V, porque eu estou falando de volume, três dimensões, vai ser igual a V0, esse zero vai complicar, vezes gama, vezes delta T. Mesma coisa, só muda aqui. Um eu estou falando linearmente, e aí é alfa. O outro eu estou falando de área, aí é beta. E o outro eu estou falando de volume, aí é gama. E aí o que você precisa saber é que beta é igual a 2 vezes alfa. E que gama é igual a 3 vezes alfa. Aí você pode até pensar matematicamente que, pô, professor, não faz sentido. Beta era para ser alfa ao quadrado, porque eu estou multiplicando por alfa linearmente e depois eu estou multiplicando por alfa linearmente em outra dimensão. E eu vou dizer que você está coberto de razão. É isso mesmo. Porém, alfa é uma parada muito pequenininha. É tipo 10 a menos 5. Então, isso aqui seria 0,00001. Quando você eleva isso ao quadrado, dá 10 a menos 10. É um negócio, como é que eu posso dizer? É desprezível. É irrisório. Isso aqui você não conta. E aí tem toda uma demonstraçãozinha que eu até posso fazer em sala de aula. Aqui no online, isso desprende a atenção, você desengaja em algum momento, que faz com que chegue nisso aqui. Não é intuitivo, mas é isso aí mesmo. Beleza? De boinha? Essa parte aqui ficou? Posso botar questões com isso aqui? Por mim, sim. Alright. Eu vou fazer aqui. Tira print aí se quiser. Isso aqui também você tem acesso muito fácil no Google Images. Você bota lá, uma coisa que eu faço muito é isso. Esqueceu fórmula de alguma coisa, esqueceu demonstração, conceito de alguma coisa, não vai no Google normal, vai no Google Imagens, que aí aparece slide ou qualquer coisa assim que tem um resumo de tudo que você quer. Tá, né? Paguei.
Vamos lá. O que vai acontecer aqui é o seguinte: você tem um recipiente de 20 litros que está totalmente cheio de líquido lilás. A temperatura vai aumentar. Vamos dizer aqui que a temperatura aumentou. Vou botar aqui. Delta T. Horroroso. Delta T foi de. ah, e agora? Eu vou dizer que foi o Delta T. Hum. 72 Fahrenheit. Pronto. Agora deu a miséria. 72 Fahrenheit. Você vai ter que transformar para Kelvin primeiro, para depois resolver. 72 não. 79. 77. 77 Fahrenheit. Agora vai dar certo, eu acho. Aumentei a temperatura, vai dilatar tudo aqui. Parte do líquido vai transbordar. Quando transborda, cai nesse potinho aqui. Eu estou te dando o alfa, que é o coeficiente linear do recipiente, e estou te dando o alfa do líquido. Eu estou perguntando qual é o volume de líquido no potinho. Deu para entender aí o que é que você vai ter que fazer? Acho que sim. Pronto, só dando a dica. Ai, ai. Quando você esquenta, o líquido vai dilatar. E aí, como ele já está transbordando, praticamente tudo que dilata vai cair, né? Mas não é bem assim. Porque o frasco, o recipiente, ele vai dilatar também. Quando o recipiente dilatar, o volume dele aumenta um pouco. Um pouco, vai caber mais um pouco de líquido aqui dentro. Então você vai ter que fazer essa parada aí. Beleza? E transformando a temperatura, a variação de temperatura de Fahrenheit para Celsius. Espera aí que essa temperatura aqui vai deixar uma conta muito chatinha para vocês. Deixa eu aumentar mais aqui para poder dar certo. Aqui, sei lá. A 932. Agora eu acho que fica certinho.
E aí, tá saindo? Tá dando para fazer? Tô meio Por mim confuso. já pode corrigir. Então vamos lá, vou fazer aqui, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é transformar essa variação de temperatura em Fahrenheit para uma variação de temperatura em graus Celsius. Como é que a gente faz? Interpolação. Interpolação resulta naquele que variação em graus Celsius sobre 5 é igual a variação em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Então vamos lá. A variação em Fahrenheit foi de 932. 932 menos 32 vai dar 900. Não é isso? 900 sobre 9, só multiplicar, fazer a multiplicaçãozinha aqui, né? Opa, vezes 5. Aí acabou que deu errado. Ó. Eu tentando imaginar uma temperatura, imaginei outra. Segundo essas contas aqui, vai dar que a variação em graus Celsius foi de 500 graus Celsius. Ou seja, o cara levou esse pote para o sol. 500 graus Celsius, variação da bexiga. Ok, pelo menos vai facilitar a conta. Todo mundo entendeu o que foi feito aqui? Aham. Então, beleza. Deixa eu livrar aqui, porque a gente vai precisar desse espaço. E aí eu posso dizer que essa variação aqui foi de 500 graus Celsius. Vocês estão ouvindo minha cadela latindo, né? Essa cadela enlouqueceu de uns tempos para cá. Ela fica... Você bota comida para ela, ela não come. Ela fica só latindo, olhando para a parede e latindo. E não tem ninguém perto, velho. Ela tá só invocada mesmo. Enfim. Variou-se 500 graus Celsius. Então, vamos ver qual é a variação do líquido, a dilatação volumétrica do líquido e a dilatação volumétrica do recipiente também, para saber quanto vai transbordar. Para isso, eu preciso saber o gama do recipiente e o gama do líquido, porque o alfa é variação linear. Se eu quero variação volumétrica, dilatação volumétrica, eu preciso do gama, que é 3 vezes, né? Então, o 8 vezes 10 a menos 6 vai ficar 24 vezes 10 a menos 6, que é 2,4 vezes 10 a menos 5. Beleza? Eu só multipliquei por 3. E esse aqui, o 2 vezes 10 a menos 4, vai ficar 6 vezes 10 a menos 4. Também só multipliquei por 3. Para achar o coeficiente de dilatação volumétrica. A gente está querendo variação de volume. O alfa não me serve. O que me serve é o gama. Filé? Aí a gente vai botar aquela formuletazinha V0. Eita, V0, caramba. Delta V é igual a V0 vezes gama vezes variação de temperatura. Não é isso? Aí ele deu aqui, ó, o volume do recipiente de 20 litros. Tá aqui. Então, a variação de volume do líquido, vamos botar primeiro do líquido, tá? Vai ser, qual era o volume inicial de líquido? 20 litros. A gente vai transformar isso aqui em metros cúbicos. Cada litro é 1 decímetro cúbico. Não é isso? Vocês já estão ligados nessa... Não, né? Tá ou não estão? E professor? Você pode repetir a pergunta? 1 metro cúbico, a transformação de litro para metro cúbico. 1 metro cúbico são 1000 litros. Beleza? Aí, se eu tenho 20 litros, quantos metros cúbicos eu terei? X. Aí você vai fazer aqui a regra de 3, papapá. Você vai ter que X é igual a 2 sobre 100, que é igual a 0,02 para 0,02 metros cúbicos. Isso se você quiser em metros cúbicos, tá? Você pode fazer em centímetros cúbicos, em milímetros cúbicos. Eu acho até mais confortável. Mas por enquanto vamos botar aqui em metros cúbicos. Tipo, o volume que você usar, você vai ter a variação dele na mesma unidade. Alright? Vamos lá, vamos lá. Volume inicial, 0,02
metros cúbicos, vezes um gama, que vai ser, eu estou fazendo do líquido, 6 vezes 10 a menos 4, vezes uma variação de temperatura, que vai ser de, quanto foi a variação? 500 graus Celsius. 500 graus Celsius. Eu posso cortar esses dois zeros aqui, e em vez de 10 a menos 4, eu coloco, na verdade, deixa eu riscar, né? Em vez de 10 a menos 4, eu coloco 10 a menos 2. Entendeu o que eu fiz? Eu dividi por 100 aqui e multipliquei por 100 ali. Filé? Todo mundo entendeu? Você pode explicar de novo? Só um minutinho. Existe aqui. Estou me mexendo aqui que o bagulho da canetinha caiu aqui do lado do bagulho. Peraí. Beleza. Vamos lá. Aqui, ó. O que eu fiz foi 6 vezes 10 a menos 4 são 0, são 4 zeros e depois um 6. E aqui tem 500. Quando eu corto esses dois zeros, de 500 para 5, o que eu fiz foi dividir por 100. Se eu dividir por 100 aqui e multipliquei por 100 aqui, resolveu. Porque ó, de menos 4 eu subi para menos 2. Então são dois zeros a mais. E aqui são dois zeros a menos. Então, no final das contas, dá no mesmo. 6 vezes 10 a menos 4 é isso aqui. Ó. 1, 2, 3, 4 e 1, 6. Isso é 6 vezes 10 a menos 4. Vezes 500. Aí o que eu estou fazendo é pegar esse 6 vezes 10 a menos 4 e fazer isso. Ó. 1, 2, 6. Vezes 5. O que eu fiz foi andar duas vírgulas aqui, multiplicando por 100. Em compensação, eu cortei esses dois zeros, dividindo por 100. Aí fica isso aqui. Deu para entender agora? Beleza. Beleza? Show de bola. Agora vê, mesmo assim, ainda fica meio cabuloso que eu tenho um 10 a menos 2 aqui para continuar em metros cúbicos. Talvez seja melhor colocar para centímetros cúbicos, que aí fica 1 milhão de centímetros cúbicos, só que tem um 0,02, né? Aí fica, não, mas aí fica muito. Eu prefiro trabalhar com o número de vírgula, mas que seja confortável, do que botar centímetro cúbico e ficar um valor desgraçadamente grande. Então vamos continuar a conta aqui. Volume do líquido, variação do volume do líquido, vai ser 3 vezes 5 dá 30. Então vai ser 0,02 metros cúbicos vezes 30 vezes 10 a menos 2, que é esse menos 2 aqui que sobrou. 30 vezes 10 a menos 2 eu posso fazer a mesma coisa. Tiro 30, tiro menos 2, vai ficar menos 1. Andei para menos aqui, botei um zero a mais aqui. Então a variação de volume do líquido vai ser de 0,06 metros cúbicos. Multipliquei por 3, aí deu 6, que ainda tem um 10 a menos 1 aqui, então é uma vírgula para lá. Então essa aqui é a variação de volume do líquido, 0,006 metros cúbicos. Beleza? Deu para entender? Novo. Olha aqui. Agora, aí você pode até dizer assim, poxa, então se o líquido variou essa quantidade aí, 0,006 vezes 10, vezes 10 nada, eu vou até botar na notação científica. Não, que depois vai ter uma subtração. Se o isso aí, então esse potezinho aqui encheu essa quantidade. E eu digo que é falso. Porque isso seria se o frasco não tivesse variado nada. O frasco variando nada, toda variação do líquido cairia no potezinho. Mas não é isso que acontece, né? O frasco fica maior também. Cabe um pouco mais de líquido depois do frasco. Então a gente vai fazer aqui, do recipiente, no caso, a variação de volume do recipiente, que vai ser igual a 0,02 metros cúbicos vezes, agora é o gama do recipiente, que vai ser 2,4 vezes 10 a menos 5
vezes 500. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Corto 2 zeros e aqui eu aumento 2, vai para menos 3. Opa. Então, variação do volume do recipiente vai ser igual a 0,02 vezes 2,4 vezes 5 vai dar 12. 12 vezes 10 a menos 3, que é a mesma coisa de 1,2 vezes 10 a menos 2. Nem precisa, eu vou deixar do jeito certo para ficar mais fácil de visualizar, tá? 12 vezes 10 a menos 3. Variação do volume do recipiente. Vai ser isso aqui vezes 12, que vai dar 0,24 metros cúbicos, vezes 10 a menos 3, ou seja, eu ainda vou botar 3 zeros antes aqui, que vai dar 1, 2, 3, 4, 24 metros cúbicos. E agora, como é que a gente encerra essa questão? Como a gente termina essa questão? Eu tenho aqui a variação do recipiente e tenho a variação do líquido, de volume, dos dois. Como é que a gente sabe quanto de líquido vai cair aqui nesse recipientezinho? O volume? Sim. Qual o volume de líquido que vai cair no recipientezinho? Vai ser o volume de líquido que aumentou menos o volume que o recipiente aguenta receber a mais. Vai ser 0,00600 menos 0,00024, que vai dar 0,00576 metros cúbicos. Esse é o volume de líquido que cai aqui. Esse volume de líquido a mais deveria transbordar. Por quê? Porque o recipiente só cabe 20 litros. Tudo que vier mais que 20 litros deveria transbordar. Só que quando eu aumento a temperatura em 500 graus Celsius, o recipiente não aguenta só 20 litros agora. Ele aguenta 20 litros mais essa quantidade aqui, ó. Essa quantidade vem a mais. O recipiente ele dilata, ele cabe mais agora. Então, não é toda essa quantidade aqui que vai transbordar. Essa quantidade aqui, o recipiente passou a aguentar a mais. Então, parte dessa quantidade aqui de líquido que transbordaria cabe no recipiente agora. O resto é que transborda. E o resto é justamente esse aqui. Beleza? Deu para entender aí, todo mundo? Questão complicadinha, questão chatinha. Mexe com um monte de coisa. A gente pulou algumas etapas. Essa aqui já não é uma questão simples desse conteúdo. É a primeira que a gente fez. Mas é bom usar questões assim para explicar mais de um conceito. A gente englobou um monte de coisas aqui nessa questão desde o início. Filé? Beleza. Temos Beleza, dúvidas? professor. Alguma dúvida? Não. Beleza. Então a gente vai encerrar a aula por aqui. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Pronto. A gente vai encerrar a aula por aqui. Qualquer dúvida pode chamar no Telegram, WhatsApp, ou no correio, no Instagram. Deixa eu parar aqui a gravação.